E aí, Novatins, está tudo bem com vocês? É uma alegria muito grande estar em mais uma programação online. Eu espero que hoje você cante, se alegre, eu espero que você aprenda muito da palavra de Deus. E eu quero te convidar agora a cantar de todo o seu coração ao nosso grande e poderoso Deus. Levante agora do seu sofá, da cama onde você está e com toda a sua força, toda a sua energia, vamos adorar esse Deus maravilhoso. E com essa mesma animação, a você aí de casa, cante com bastante alegria com esse lindo coral. Vem pra cá conhecer esse Pai bondoso e poderoso. És meu Deus, quero te agradar, me conheces muito bem. És meu Pai, eu sou todo teu, meus caminhos são os teus. A cada dia, Novatins! A cada dia quero mais contigo andar. Quero aprender a sempre tudo te agradar. Saber o que falar, teu caminho a se mostrar. Vem pra cá! Vem pra cá, vem conhecer o Pai bondoso, poderoso, me salvou, me libertou, me amou. Manda! Vou buscar em tua palavra lá, tua pureza imitar. Meu Jesus, vem comigo estar, eu só quero acertar. Vocês de casa bem alto pra todo mundo ouvir. A cada dia quero mais contigo andar. Quero aprender a sempre tudo te agradar. Saber o que falar, teu caminho a se mostrar. Vem pra cá! Vem pra cá, vem conhecer o Pai bondoso, poderoso, me salvou, me libertou, me amou. Vem pra cá, vem conhecer o Pai bondoso, poderoso, me salvou, me libertou, me amou. Junto com o Paulo! Todo mundo de casa fazendo! O meu pensar, vou te entregar. O meu falar, vou te entregar. O meu agir, vou te entregar. O meu viver, vou te entregar. Agora vocês com muita convicção! Quero aprender a obedecer tua palavra, meu Jesus. Ao me olhar e vou saber, sou teu. Vem pra cá, vem conhecer o Pai bondoso, poderoso, me salvou, me libertou, me amou. Vem pra cá, Novatins! Vem pra cá, vem conhecer o Pai bondoso, poderoso, me salvou, me libertou, me amou. Novatins, agora é hora de uma brincadeira fantástica que vai testar os seus conhecimentos bíblicos. E o nome da brincadeira é Painel Bíblico. E eu vou explicar para você como é que ela funciona. No nosso painel e aí na sua TV vai aparecer uma palavra. Ela vai estar coberta. Cada participante vai receber uma dica e vai ter a oportunidade de dizer uma letra do alfabeto. Se essa letra estiver na palavra, a letra vai ser descoberta e ele vai ter a oportunidade de arriscar qual é a palavra. Se ele não souber, ele passa para o outro participante que vai ter a mesma oportunidade. Se respondeu a palavra errada, o ponto vai para a equipe adversária. No final, ganha aquele que fizer primeiro 3 acertos de palavras. Deu para você entender? Você aí de casa, consegue entender? Reúna todo mundo aí do seu lado, que é uma brincadeira fantástica. Agora nós vamos conhecer os nossos participantes. Do meu lado direito, representando o time dos meninos, você pode se apresentar e dizer qual é o seu GA. Meu nome é Aleph, eu sou do GA do Tio Lucas. Obrigado, Aleph, por participar dessa brincadeira conosco. E do nosso lado esquerdo, representando o time das meninas, você pode se apresentar e dizer qual é o seu GA. Meu nome é Júlia, sou do GA da Tia Regiane. Obrigado, Júlia. Então, estão todos preparados? Você de casa também está preparado? Então, painel, pode rodar a primeira palavra.
A dica da primeira palavra é juiz de Israel. Nós vamos começar com as meninas, então Júlia, você pode dizer a primeira letra. Ó. Ó. Painel, nós temos a letra O ou não? Nós temos a letra O. Júlia, tem interesse em arriscar ou quer passar? Passar. Vamos passar então. Aleph, a chance é com você agora. A letra do alfabeto que você escolhe. Letra G. G. Painel, nós temos a letra G ou não temos? Tá ficando interessante. Você aí de casa, já sabe qual é a resposta? Se souber, compartilha no grupo do seu GA, interaja com seus amigos, porque você pode saber. Aleph, você tem interesse em arriscar ou você quer passar a vez? Arrisco. Você quer arriscar? Tem Quero. certeza? Quero. Se você errar, você perde a palavra e o ponto vai para a sua equipe adversária. Tem interesse? Sim. Então, pode dizer qual é a palavra? Gideão. Gideão. Será você de casa? Será que é Gideão? Painel, pode revelar pra gente qual é a palavra? Opa, Gideão, Gideão. Certa resposta e o primeiro ponto vai para os meninos. E agora, como começou com as meninas, nós vamos para os meninos que começam a próxima palavra. Então, Painel, pode rodar a segunda palavra. A dica da segunda palavra é mulher importante de Gênesis. Tem várias, preste atenção. Você de casa já consegue imaginar qual seja? Então, Aleph, você pode dizer a primeira letra do alfabeto. Letra R. Letra R. Painel, tem a letra R ou não tem? Tem a letra R, é a primeira letra. Será que o Aleph tem coragem de arriscar qual é a palavra ou ele vai passar a vez? Aleph, é com você. Passo a vez. Pode passar a vez, então, Júlia, você pode escolher a letra do alfabeto. Letra A. Letra A. Será que tem letra A? Painel, tem letra A ou não tem? Tem a letra A e é a última. Você de casa, já deu para perceber qual é a palavra? Não vale de nenhuma forma você dizer ainda qual é. A vez é deles. Vamos lá. Júlia, você tem interesse de falar ou você quer passar a vez? Eu quero passar. Quer passar a vez? Certo. Aleph, é com você. Qual é a próxima palavra do alfabeto? Letra E. Letra E. Painel, revela pra gente se tem ou não a letra E. Duas letras E. Agora tá ficando fácil. Você de casa já sabe? Se souber, fala aí no grupo do seu GA. Aleph, a chance é com você agora. Quer passar a vez ou você quer arriscar a palavra? Arrisco. Quer arriscar? Então pode dizer qual é a palavra. Rebeca. Rebeca. Painel, é Rebeca ou não é? Pode revelar. Lembrando que se não for, mas é certa resposta. Então o segundo ponto também vai para os meninos. Lembrando que o primeiro que fizer 3 acertos ganha a brincadeira. Então agora a vez é com a Júlia, com as meninas. Pode passar, Painel, a terceira palavra. A dica da terceira palavra é capital de um grande império. Essa é difícil. Júlia, você pode dizer a primeira letra do alfabeto. Letra A. Letra A. Painel, nós temos a letra A ou não temos? Uma. 2 letras A's. Júlia, você está perdendo por 2 pontos. Você tem interesse de arriscar ou você quer passar a vez? Eu vou passar. Ela vai passar a vez, Aleph. Agora a chance com você. Qual a letra do alfabeto você escolhe? Letra S. Letra S. Painel, tem a letra S ou não tem? Não tem a letra S. A chance volta para as meninas. Júlia, a chance é com você. Qual a letra que você escolhe? J. J. Painel, nós temos a letra J ou não? Eu tô ficando nervoso, a brincadeira tá ficando muito boa. Painel, tem a letra J ou não tem? Não tem a letra J. Volta para os meninos. Aleph, escolha a próxima letra que você quer na palavra. Letra G. Letra G. Painel, nós temos a letra G ou não temos? Não temos a letra G. Volta para as meninas. A pergunta tá difícil, a palavra tá difícil. Júlia, é sua vez de escolher.
Qual letra você escolhe? H. H. H é uma letra importante. Será, painel, que tem a letra H? Não tem a letra H também. Gente, tem muitas letras que vocês podem escolher. Aleph, volta para você. Qual letra você escolhe, Aleph? Letra M. Letra M. Painel, tem a letra M ou não tem? Não tem a letra M. A chance volta para Júlia. Júlia, qual letra você escolhe? Letra R. Letra R. Painel, tem a letra R ou não tem a letra R? Não tem também a letra R. Vocês podem escolher uma letra que tem, gente. Vamos lá, Aleph, volta para você. Letra O. Letra O. Será que tem uma vogal? Painel, tem a letra O ou não tem? Opa, tem uma letra O. Aleph, agora, chance de ganhar a brincadeira. Você está ganhando por 2 pontos. Você quer arriscar ou você quer passar a vez? Passo a vez. Passa a vez? Júlia, você ganhou a chance de escolher uma letra e responder a palavra. Qual letra você escolhe? Eu quero escolher a palavra. Você quer escolher a palavra sem escolher a letra? Sim. Ousada. Então, Júlia, você pode dizer qual é a palavra? Babilônia. Babilônia será. Se você errar, você sabe que os meninos ganham, o Aleph ganha a brincadeira. Tem certeza disso? Tem. Então, painel, é Babilônia ou não é? Babilônia! Certa resposta. As meninas ganham respiro. 2-1 para os homens. Então, agora começa com os meninos. Próxima palavra, painel. E a dica da próxima palavra é filhos de Jacó. Filhos de Jacó. Lembrando que são filhos, é no plural. Não é só um. Aleph, pode escolher a primeira letra. Letra J. Letra J, painel. Tem a letra J ou não tem? Não tem a letra J. Júlia, você volta a ter a chance de escolher a letra e de responder a palavra. Qual letra você escolhe? Letra R. Letra R, painel. Tem a letra R ou não tem? Tem a letra R, olha, uma letra R. Deseja arriscar? Você aí de casa acha que tá fácil? Já sabe qual é a resposta? Tá difícil essa. Quer arriscar ou quer passar a vez, Júlia? Eu passo a vez. Então, Aleph, a vez é com você, pode escolher a letra. Letra L. Letra L. Painel, tem a letra L ou não tem? Não tem a letra L. Volta a chance para as meninas. Júlia, você pode escolher a nova letra. Letra O. Letra O. Painel, tem a letra O ou não tem? Não tem a letra O também. Volta a oportunidade dos meninos. A Aleph é com você. Letra A. Letra A. Painel, tem a letra A? Uma vogal? Será? Opa, tem uma letra A. Tem outra letra A, 2 letras A's. 3 letras A's. Aleph, agora é com você. Quer passar ou quer arriscar? Passo. Passou a vez? Então, Júlia, a chance volta para você. Qual letra você escolhe? H. H. Painel, nós temos a letra H ou não temos? Não temos a letra H. Volta a chance para os meninos. Aleph, a chance é com você novamente. Qual letra você escolhe? Letra S. Letra S. Painel, nós temos a letra S. Uma letra S. 2 letras S. Você de casa, já deu para sacar qual é a resposta? Se você souber, compartilhe aí, que certamente muita gente ainda está em dúvida. Aleph, você quer arriscar ou você quer passar a vez? Aleph? Arrisco. Você arrisca? Sim. Tem certeza? Absoluto. Então, Aleph, você pode dizer quais são os filhos de Jacó. Gad e Isacar. Gad e Isacar, será que é isso? Lembrando que se os meninos acertarem e o Aleph acertar, a brincadeira encerra e eles são os campeões dessa brincadeira. Se ele errar, a brincadeira empata e nós vamos para a última rodada. Painel, revela pra gente qual é a resposta certa. Gad
e Issacar. Muito bem, parabéns, Aleph. Muito obrigado pela participação. Júlia, mais uma vez, obrigado por você participar. E o nosso grande campeão foi o Aleph, representando o time dos meninos. Eu agradeço a você que participou dessa brincadeira fantástica que certamente testou seus conhecimentos. E nós voltamos no próximo domingo. Até logo! Nova Teens, preste muita atenção para esses avisos que eu vou te dar agora. O primeiro aviso que eu gostaria de passar para vocês é o seguinte: a partir dessa semana, nós vamos começar o nosso Top Teens, que é aquela premiação especial que nós damos para aqueles adolescentes que são 100% na sua meditação e 100% em assistir às nossas programações online. Então, por favor, se dedique, seja 100% em tudo, faça a meditação, participe das programações online, participe do seu grupo de amizade, porque no final temos uma premiação bem top para entregar para vocês. O segundo aviso que eu gostaria de dar para vocês é o seguinte: tudo que você faz no Nova Teens, você ganha ponto. Por exemplo, quando você termina uma meditação e fala para o seu líder os versículos, né, você ganha 10 pontos. Quando você assiste a programação online, você ganha também 10 pontos. E o que acontece? Essa programação toda é somada e no final do ano, é isso que determina quem vai para o Sonho de Natal e talvez até aquele adolescente que vai para o Beto Carreiro. E durante o Nova Teens, nós temos alguns desafios para fazer com que você ganhe alguns pontos extras. E um dos desafios que nós vamos passar nessa rodada, nessas próximas 6 semanas, é o Palavra Fest. Se você conseguir ser 100% no Palavra Fest, fazer todas as leituras, todas as meditações e decorar todos os versículos, você vai ganhar uma pontuação especial. Então não perca, porque no final do ano, pode ter certeza que você vai precisar desses pontos. E agora, o aviso mais especial de todos. Acompanhe comigo aí esse vídeo. Mas será que só vai ter macarrão nessa casa? Como é que eu ia adivinhar? Gustavo, ele tá perguntando. Alice, tá ouvindo esse barulho? Não, que barulho? Parece de um tambor. Não, não tô ouvindo não. Tem algo estranho com essa caixa. Que jogo é esse? Eu sou o Guardião da Filadélfia. Não tenho medo do que vocês irão passar. Nesse jogo, vocês irão enfrentar algumas criaturas enviadas pelo Mago Maligno para impedir que vocês avancem nesse jogo. Mas não desanimem. Aqui está a arma fundamental para vencer esse jogo. Serão 3 semanas de pura aventura. Estão preparados? Palavra Fest 2021. Escatos, a jogada final. É isso aí, Nova Teens. Estão empolgados? Vai começar aqui na Nova Igreja Batista um dos maiores eventos que tem aqui na igreja, que é o Palavra Fest. É aquele intensivo onde nós vamos mergulhar na memorização, na leitura, na meditação. E como nos anos anteriores nós teremos 3 desafios.
3 tarefas para se exercitar na palavra de Deus. Presta atenção. Qual vai ser a primeira tarefa desse Palavra Fest? Você vai precisar memorizar Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, ou seja, os capítulos, esses 2 capítulos inteiros de Apocalipse, tá bom? E cada semana que você memorizar os versículos correspondentes daquela semana, você precisa gravar um vídeo com os olhos vendados e mandar para o seu líder de grupo de amizade como prova de que você memorizou, tá bom? Você tem 2 opções. Você pode mandar toda semana parte dos versículos, eu aconselho, né, toda semana você fazer e já mandar os versículos, né, para o seu líder, ou você pode decorar tudo no final, mas eu vou te falar, no final sempre é pior, tá bom? Aqueles que conseguirem memorizar Apocalipse 2 e 3 vão ganhar um brinde muito especial. Gente, e tá muito top o brinde esse ano. E eu não posso falar o que é para criar essa expectativa, tá bom? A tarefa número 2. Essa semana você vai precisar ler 1 Coríntios e 1 João, tá bom? São 2 livros da Bíblia, livros bem tranquilos, né? É só você se organizar e tirar um tempo para você ler ali, tá bom? E todo o controle será feito pelo seu líder de grupo de amizade. Você tem até domingo, meio-dia, tá bom? Para dizer se decorou os versículos, se fez a meditação, tá bom? Informe para o seu líder de grupo de amizade. Porque é o seguinte, né? Se a meta for alcançada, se uma determinada porcentagem for atingida de pessoas que fizeram a meditação, que fizeram a leitura, tá bom? Sorteios eletrônicos vão acontecer e quem sabe você não vai receber um presente aí na sua casa. Então contamos com a sua ajuda, hein, Nova Teens? E qual vai ser a tarefa número 3? A tarefa número 3 vai ser 5 dias de meditação e no mínimo 30 minutos de meditação diariamente. Adolescente, está muito tranquilo. Lembra que eu falei que é a palavra de Deus que te torna forte espiritualmente, que você vai conseguir resistir às tentações? Então aproveite para essa semana você arrebentar na sua meditação, na sua leitura, tá bom? E se a meditação for 100% do grupo, o líder vai enviar, né, a logo, o jogo de tabuleiro correspondente ao seu grupo de amizade e as imagens vão ser passadas, né, no final de cada culto da igreja. Quando terminar o culto da igreja, vai aparecer a imagem lá dos grupos de amizade que conseguiram, como esse tabuleiro que está aparecendo aí na sua tela. E os grupos que conseguirem chegar em 90%, preste atenção, você precisa ajudar o seu grupo de amizade. Você tem que ser aquele que vai vestir a camisa e vai dizer, cara, eu vou ajudar o meu grupo. Se o seu grupo chegar em 90% de participação, eles vão ganhar uma premiação muito especial, que é o kit churrasco da vitória. Uma programação com super churrasco, onde você vai confraternizar com o seu grupo, onde você vai rever seus amigos. E o melhor, você vai comer a carne assada. Olha aí, ó. Prontos para vencer o jogo, Nova Teens? Então, o Nova Teens conta com você. Eu conto com você. Essa igreja conta com você. E principalmente Deus conta com você. Prontos para vencer esse jogo? Palavra Fest 2021! Agora, Nova Teens, levante do seu lugar, porque essa é a hora de louvar a Deus! Ensine seu pai, ensine sua mãe, ensine toda a sua família a dançar essa música! Vai! Vamos lá, vem cantar, vem encher seu pulmão. Tudo fez por você, vem dizer na canção. Seu amor transformou-se, mudou meu coração. Então, vou parar de cantar essa canção. Vamos lá, Nova Teens! O melhor dia do meu viver foi quando te encontrei, Senhor. O meu coração se uniu ao teu, eu vou viver pro teu louvor. Eu vou viver pro teu louvor. Vamos à luta! Vai! Vou lutar, te buscar e imitar teu amor. Esse meu coração vai buscar o Senhor. Meu amor transformou-se, mudou meu coração. E não vou parar de cantar essa Com muita canção. energia, vamos lá, Nova Teens! O
Esse é o dia. Esse é o dia, esse é o lugar. Essa é a hora de exaltar o Senhor. Esse é o dia, esse é o lugar. Essa é a hora de exaltar o Senhor. Esse é o dia, esse é o lugar. Essa é a hora de exaltar o Senhor. Esse é o dia, esse é o lugar. Essa é a hora de exaltar o Senhor. Olha o break! Cadê a robozada aí de casa? Vamos dançar! O melhor dia do meu viver foi quando te encontrei, Senhor. O meu coração se uniu ao teu. Eu vou viver pro teu louvor. Eu vou viver pro teu louvor. É isso aí! Você pode sentar. Nova Teens, você acredita que um adolescente pode fazer a diferença no mundo em que nós vivemos hoje? Você acredita que um adolescente, apesar da sua pouca idade, ele pode influenciar vidas? Mesmo se esse adolescente vir de uma família pobre, humilde, mesmo se ele não for muito bonito ou popular ou tenha muitos talentos, você acredita que ele pode impactar a geração em que ele vive? Você acredita que você pode viver uma vida tão fiel a Deus que isso vai motivar as pessoas ao seu redor a querer seguir ao Senhor? Bom, eu tenho certeza que sim. Olhando para a Bíblia, nós vemos muitos adolescentes que fizeram a diferença, mesmo em circunstâncias bem precárias. Olhando para a vida de alguns personagens da Bíblia, nós podemos verificar uma verdade muito poderosa, que uma andorinha só pode fazer verão. Deus não precisa de muitas pessoas para fazer a diferença. Às vezes, uma só pessoa com o coração voltado para o Senhor pode fazer atos incríveis. Olha o que a Bíblia fala em 2 Crônicas 16, 9. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Hoje, eu gostaria de falar sobre a vida de um personagem muito interessante chamado Josias. Alguns de vocês com certeza já ouviram falar nesse nome, outros nem sabiam, né, que na igreja tinha um na Bíblia tinha um personagem chamado Josias, e nós vamos estudar um pouco sobre a vida dele. Mas só para matar a sua curiosidade, vamos verificar quem é Josias. Você vai poder acompanhar na tela aí. Olha só, a Bíblia diz que Josias foi o 16º rei de Judá. Ele se tornou rei quando ele tinha apenas 8 anos de idade. Olha que coisa interessante. 8 anos de idade, ele se tornou rei. A Bíblia diz que ele era filho de Amon e Gedita. E o nome dele significa aquele que Javé cura, aquele que Jeová cura, aquele que Deus cura. O mais interessante sobre a vida de Josias é que, apesar de ele ter vivido há mais de 2.600 anos atrás, a vida dele tem lições preciosas para te ensinar hoje. O que eu vou falar hoje sobre a vida desse grande personagem pode mudar com certeza a sua vida. Mas como é que começa a vida do rei Josias? Só para efeito de curiosidade, a Bíblia diz que ele foi um dos bons reis de Judá. A nação de Judá tinha 20 reis aproximadamente, e desses 20, somente 8 agradaram o coração do Senhor. Você está vendo aí na sua tela todos os reis que governaram a nação de Judá. A nação de Israel, que era uma nação única, a Bíblia diz que pelo pecado de Salomão, o fato de ele ter desobedecido a Deus, a nação infelizmente foi dividida, ficaram 2 nações, tiveram reis em Israel, reis em Judá. A Bíblia diz que os reis de Israel nenhum agradaram ao Senhor, mas os reis de Judá teve alguns que agradaram o coração do Senhor, que foi esses reis que você encontra aí marcado de verde, com fundo verde. Foram reis que agradaram o coração de Deus. E nós vamos hoje aprender algumas lições sobre a vida desse grande personagem. E a primeira lição que nós queremos aprender hoje sobre a vida de Josias é que Deus pode te usar mesmo você vindo de um lar destruído.
Olha o que a Bíblia fala em 2 Reis, capítulo 22, versículo de 1 a 2. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedita, filha de Adaías. Ela era de Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi. Eu destaquei isso porque vai ter uma importância muito grande daqui a pouco. Seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. Olhando um pouco sobre a vida de Josias, você pode dizer bem assim: pastor, nada demais. Ele era uma pessoa comum. Ele não me impressiona nesses primeiros versículos. Mas olha, quando você olha a vida da família de Josias, você vai ver um negócio muito interessante. Quem era o avô de Josias? O avô de Josias era um cara chamado Manassés. E olha a biografia de Manassés. Preste atenção porque isso vai fazer todo o sentido daqui a pouco. A Bíblia diz que Manassés fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Chegou a queimar o seu próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria, adivinhação e consultou médios e espíritas. Fez o que o Senhor reprova, provocando-lhe a ira. Esse era Manassés. Manassés também, a Bíblia fala que desviou a nação, né, de Judá, a ponto de fazerem pior do que as nações, né, que o Senhor havia destruído ao redor ali dos israelitas. Ou seja, ele como rei, como representante de Deus, Manassés, fez pior do que as nações que viviam ao redor da nação de Israel, que não tinham Senhor. Então, o avô de Josias era ímpio, assassino, praticava feitiçaria, era idólatra. E quem era o pai de Josias? A Bíblia diz que o pai de Josias era um cara chamado Amon. E vamos ver quem era Amon. Amon fez o que o Senhor reprova, como fizera Manassés seu pai. Ou seja, Amon imitou em tudo o pai dele, que era Manassés. Imitou seu pai em tudo, prestou culto aos ídolos aos quais seu pai havia cultuado e inclinou-se diante deles. Abandonou o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e não andou nos caminhos do Senhor. Quem era o pai de Josias? Amon. E Amon, a Bíblia diz que ele era desobediente a Deus, idólatra, ele apostatou, ou seja, abandonou a fé. Ou seja, Josias recebeu uma herança maligna, uma herança terrível. Um avô assassino, um pai que praticava feitiçaria, um pai idólatra, herege, tão ruim que a Bíblia diz que ele foi assassinado pelos próprios homens de confiança dele. Sem contar que Josias vivia uma cultura onde as pessoas iam para o templo para se prostituir, eram idólatras, imorais sexualmente, consultavam horóscopo, viviam na superstição. Uma época muito difícil de uma pessoa nascer. Agora, olha só, o que você faz quando o seu avô é um assassino, seu pai é um idólatra e toda a nação está corrompida? Algumas pessoas até poderiam dizer: olha, esse garotinho vai ser que nem o pai dele. Esse garotinho vai ser que nem o avô dele. Ele vai ser como todo mundo nessa nação. Ele vai viver sem Deus, vai ser um idólatra, vai ser um imoral. Algumas pessoas poderiam dizer até isso: olha, filho de peixinho, peixinho é. Mas graças a Deus essas pessoas estavam erradas. Josias, ele reverteu essa situação. Ele foi contra essa herança maligna que ele recebeu. Ele posicionou-se contra uma multidão de pessoas e redirecionou o futuro daquela nação. Ele reverteu essa probabilidade de reis ruins. O avô dele era idólatra, ímpio, o pai dele era idólatra, ímpio, e ele quebrou essa tradição, ele quebrou essa sequência de líderes perversos. Josias entendia que ele podia ser usado por Deus, mesmo ele vindo de um lar destruído. Ele poderia ter seguido essa genealogia perversa ou viver para Deus. E adivinha o que ele decidiu fazer? Ele decidiu viver para Deus. Josias decidiu ser alguém diferente. Mesmo não tendo bons exemplos nessa casa, na sua casa, ele disse bem assim: cara, eu vou ser fiel. Mesmo tendo péssimos exemplos a serem seguidos, ele tomou uma decisão de fazer o que era certo, mesmo que ninguém estivesse fazendo. Josias fez uma diferença tão grande que 2.600 anos depois, a história dele ainda é lida como alguém que foi fiel ao Senhor. Ele decidiu buscar um exemplo correto a ser seguido. Olha só o exemplo que ele foi buscar. Em 2 Reis 22:2 diz bem assim: ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor.
sem se desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Josias foi buscar na história familiar alguém que ele pudesse imitar. Então ele pegou o livro, onde contava as histórias dos antepassados dele, ele verificou a vida do seu pai e disse bem assim, cara, esse aqui não é um bom exemplo a ser seguido. Ele olhou a vida do seu avô e disse bem assim, esse aqui também não é um bom exemplo a ser seguido. E a Bíblia diz que ele foi buscar séculos atrás alguém que ele pudesse imitar. Alguém que tinha um relacionamento com Deus e influenciou a vida dele. Quando ele olhou a vida do rei Davi, ele disse, é este cara que eu quero imitar. Esse cara viveu uma vida digna. Esse cara teve um relacionamento com Deus. Esse é o exemplo que eu quero seguir. E a Bíblia fala uma coisa muito interessante a respeito do rei que ele imitou, ou seja, o rei Davi. Em Atos capítulo 13, versículo 22, diz bem assim, encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará o que for da minha vontade. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mesmo vivendo muitos séculos atrás, ele influenciou um jovem chamado Josias, muitos séculos depois. Moral da história. Vai aparecer algumas lições e seria bom que você anotasse, adolescente. Moral da história. Não podemos escolher os nossos parentes, mas nós podemos escolher os nossos mentores. Outra coisa que nós aprendemos com Josias, não deixe que os erros do passado determinem o seu futuro. Uma outra lição que nós podemos aprender com esse rei é que os erros dos seus pais não precisam ser copiados. Os erros dessa geração não precisam ser imitados. Uma outra lição que nós aprendemos, você não pode mudar o que aconteceu com a sua família, mas você pode decidir de como você vai viver daqui para frente. Você quer uma outra lição importante? Deus pode usar apesar da cultura em que você vive. Esse é o cara. Assim como Josias, talvez alguns de vocês que estão me assistindo hoje pela sua televisão, celular, notebook, também venham de um contexto familiar difícil, um contexto familiar complicado, uma família quebrada, uma família destruída. A herança familiar de Josias era trágica, assim também como talvez a herança familiar que você recebeu é uma herança trágica. Ele não tinha do que se orgulhar da sua família, talvez você também não tenha muito do que se orgulhar da sua família. Talvez a sua família tenha um histórico de pobreza, vocês sempre foram uma família muito pobre, não tem dinheiro para nada, já passaram por algumas dificuldades. Talvez a sua família tenha um histórico de vergonha, seu pai traiu sua mãe, você não conhece seu pai, sua mãe fugiu de casa, você vive na casa de um parente, de um avô, de um tio, eu não sei. Talvez a sua herança também seja terrível. Talvez sua família tenha um histórico de abuso, de ausência, você presenciou a separação dos seus pais, ou seja, você também nasceu num lar terrível. Eu sei que isso causa muito sofrimento para você, Nova Teens, mas por favor, não deixe com que esse sofrimento familiar que você está enfrentando agora impeça de você ser tudo aquilo que Deus queria que você fosse. Não permita com que essa herança trágica que você recebeu da sua família impeça de você ser o homem e a mulher de Deus que Deus sempre sonhou e planejou para você. Seja fiel a Deus mesmo você vindo de um lar destruído. Mesmo que falte bons exemplos na sua vida, você pode tomar as rédeas da sua vida, você pode tomar decisão. Você não precisa imitar os erros do seu pai, do seu avô, das pessoas que te cercam. Você pode ser um adolescente muito usado por Deus, mesmo você vindo de um contexto familiar complicado. E para onde você corre quando falta bons exemplos na sua família? Para onde você corre quando falta bons exemplos a serem seguidos? A Bíblia diz que você pode imitar a Deus. Efésios capítulo 5, versículo 1, diz bem assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Quando falta exemplo a ser seguido, quando falta bons exemplos na sua vida, você pode imitar os seus líderes. Olha o que a Bíblia fala a respeito dos seus líderes. Hebreus 13, 7. Lembre dos seus líderes que lhe falaram a palavra de Deus. Observe o resultado da vida que tiveram e imite a fé deles. Como Josias, você precisa fazer uma escolha. Ou você vai deixar o seu passado continuar determinando o seu futuro, ou você vai decidir viver para Deus a partir de hoje. Ou você vai vencer o seu passado, ou você vai continuar dando desculpa.
A maioria dos adolescentes prefere dar desculpa. Ele diz bem assim, cara, se ao menos eu fosse rico, se ao menos eu tivesse um pai presente, se ao menos eu tivesse um pai que é exemplo, se ao menos eu fosse mais inteligente. Adolescente, para de dar desculpa. Comece a fazer a diferença para o Senhor. Comece a fazer a diferença para Deus hoje, agora. Você que tem pai e mãe na igreja, que te incentivam a estar na igreja, a fazer meditações, que querem firmar você nos caminhos do Senhor, parabéns. Você é a minoria. A maioria dos adolescentes não tem bons exemplos na sua casa. E mesmo você que não tem bons exemplos, talvez você tenha uma predisposição a imitar os erros do seu pai, da sua mãe, das pessoas que estão ao seu redor, mas isso não significa dizer que você é obrigado a imitar essa conduta. Faça a diferença com a sua vida, assim como Josias fez. Quem sabe um dia a sua história não vai ser contada também como um adolescente que veio de uma família destruída, destabilizada e fez a diferença para o Senhor. Então, Deus pode te usar, adolescente, mesmo você vindo de um lado destruído. A segunda lição que nós queremos aprender com Josias é a seguinte: comprometa-se com a palavra de Deus. Anote aí, vai aparecer na tela aí para você. Comprometa-se com a palavra de Deus. A Bíblia diz que quando Josias tinha aproximadamente 26 anos de idade, ele enviou seu secretário chamado Zafã para verificar como é que estava a reforma do templo. O povo tinha abandonado os cultos a Deus, o relacionamento com Deus tinha se extinguido, devido à impiedade dos últimos reis. E Josias estava disposto a fazer uma reforma. Ele queria fazer com que o povo novamente voltasse ao templo, cultuasse a Deus. E quando ele enviou o secretário Zafã para verificar como é que estava a reforma do templo, o sacerdote Ilquias disse bem assim: olha, nós achamos o livro da lei. O livro da lei que estava perdido, que nada mais era do que a Bíblia sagrada dele. A Bíblia naquela época não tinha sido totalmente escrita, tinha somente alguns livros, principalmente o Pentateuco, e alguns estudiosos acreditam que era o livro de Deuteronômio que estava perdido ali. E a Bíblia diz que o povo se apartou tanto de Deus que a Bíblia se tornou um livro secundário. A Bíblia se perdeu ali, as pessoas não liam mais, as pessoas não se importavam mais com o que Deus dizia na sua palavra. E foi por esse motivo que a nação de Judá mergulhou na imoralidade, na impiedade, na idolatria. Foi por isso que o povo viveu uma vida impura, ímpia diante do Senhor. Quanto mais distante da palavra do Senhor, mais distante do Senhor. A palavra de Deus estava perdida. Olha só, a palavra de Deus estava perdida, por isso que a nação estava perdida. O livro da lei estava perdido nos tempos de Josias. O livro passou muito tempo empoeirado, é por isso que a nação também estava empoeirada, distante, afastada do Senhor. Quando perdemos, adolescente, presta atenção, quando perdemos a palavra de Deus nas nossas vidas, presta atenção, quando deixamos de ler a palavra, quando deixamos de meditar, quando deixamos de ter aquele tempo precioso com Deus ali, para saber o que Ele quer da nossa vida, a nossa vida também, infelizmente, vira uma vida imoral, ímpia, suja. Infelizmente, quando nós nos distanciamos da palavra de Deus, nós não conseguimos saber o que Deus quer da nossa vida e tomamos tudo quanto é tipo de decisão, infelizmente, às vezes, errada. Será que a palavra de Deus está perdida da sua vida também, assim como teve nos tempos do rei Josias? Será que você está distante da palavra? Faz quanto tempo, adolescente, que você não tira um tempo de qualidade para você meditar? Faz quanto tempo que você talvez não decore um versículo? Se existe uma coisa legal, eu sei que é filme, é série, é jogos, não é verdade? É rede social, essas coisas são muito legais, mas elas não podem tirar o tempo que você tem com Deus, não pode tirar o tempo da palavra de Deus na sua vida, você não pode perder a palavra de Deus da sua vida. Salmo 119, 37 diz bem assim: desvia os meus olhos das coisas inúteis. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Você tem que fazer essa oração, adolescente, todos os dias. Senhor, desvia meus olhos das coisas inúteis. Senhor, que eu deixe de lado aquilo que não é importante para a minha vida espiritual e que eu venha colocar na minha vida aquilo que é importante, que eu venha adicionar na minha vida aquilo que é importante, a leitura da Bíblia, a memorização, a meditação, oração. É possível que um adolescente faça a diferença hoje, é possível que um adolescente tenha uma vida santa hoje, é possível que você tenha sucesso em tudo que você venha fazer hoje, sim, se você seguir o conselho que Deus deu para Josué, em Josué capítulo 1, versículo 8. Olha o que a Bíblia diz: não deixe de falar as palavras desse livro,
e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você vai ser bem-sucedido. A Bíblia diz que quando o livro da lei foi achado, olha só o que aconteceu. O livro estava perdido lá no templo, empoeirado. Quando o livro da lei foi achado, Josias se espantou. Ele mandou consultar os sacerdotes. E uma profetisa chamada Uda disse bem assim: olha, Deus vai destruir essa nação. Deus vai destruir a nação de Judá porque infelizmente eles se apartaram do Senhor. Mas a Bíblia diz algo bem interessante. Essa profetisa, ela disse bem assim: Josias, como você se arrependeu, como você leu as palavras, chorou, como você se atentou às minhas palavras, eu não vou destruir a nação de Judá na sua geração. E a Bíblia diz que quando Josias ouviu isso, ele tomou uma decisão muito interessante. Em 2 Samuel 23, de 2 a 3. Olha o que a Bíblia diz. Qual foi a decisão de Josias quando ele ouviu essa profecia, né? Quando ele ouviu essa profetisa, dizia essas palavras. Ele disse bem assim, ó: para todos o rei leu em alta voz as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo. O rei colocou-se junto à coluna real e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer aos seus mandamentos de todo o coração, seus preceitos, seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. A Bíblia diz que quando Josias ouviu aquela profetisa falar, ele chamou todo o povo, reuniu todo o povo e disse: olha, nós precisamos se comprometer com a palavra. Nós precisamos voltar a obedecer o que está escrito nesse livro. Nós estamos distante do Senhor e precisamos voltar. Josias entendia que a única forma de o povo sair daquela escuridão espiritual, Josias entendia que a única forma de eles viverem vidas santas e voltarem para Deus era se apegando novamente à palavra. Só existe uma forma, adolescente, de você viver uma vida pura, só existe uma forma de você vencer o pecado, é tendo o compromisso com a palavra de Deus. Salmo 119, 9, diz bem assim: como pode um jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a sua palavra? Existe uma frase que diz bem assim: ou a Bíblia te afastará do pecado, ou o pecado te afastará da Bíblia. Sabe o que vai tirar você, adolescente, daquele lamaçal? Sabe o que vai fazer com que você viva em santidade, Nova Teens? É esse compromisso com a palavra de Deus. Quando você lê a palavra de Deus, quando você estuda a palavra de Deus, quando você memoriza a palavra de Deus, é como se você tomasse um banho. Você já teve assim todo sujo, e você já brincou, às vezes numa lama, ou você passou o dia brincando, onde você ficou todo sujo, e você se coloca debaixo do chuveiro, toma aquele banho, e toda aquela impureza sai. Quando você estuda ali a Bíblia, é como se você tomasse um banho. Olha o que a Bíblia diz em João 15, 3. Vocês estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Todo dia, adolescente, você é bombardeado com pensamentos impuros. Todo dia você é bombardeado, talvez, com cenas indecentes na TV, séries, filmes. Às vezes você ouve dos seus amigos piadas sujas, imorais. E isso vai te contaminando. E sabe o que vai fazer com que você tenha essa vida pura? Sabe o que vai fazer com que toda essa sujeira que foi carregada na sua mente seja limpa? É a palavra de Deus. Salmo 119, 97 diz bem assim: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Paulo fala que a sua única arma de ataque contra o inimigo é a palavra de Deus. Efésios 6,17. Use um capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz que só existe uma coisa que pode te destruir, adolescente. É a falta do conhecimento da palavra. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz bem assim: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Só existe uma forma de você ser enganado facilmente e você não saber o que Deus quer da sua vida, é quando você não conhece as Escrituras. Mateus 22, 29 diz bem assim: vocês são enganados porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Sua vida espiritual corre um grande risco quando você não tem contato com a palavra. Às vezes, nós percebemos por que muitos adolescentes não vencem suas tentações. Por que ele não vence as investidas do diabo? Infelizmente, porque eles não têm esse contato.
Eles passam 2, 3 horas dos seus dias em séries, filmes, mais 2, 3 horas em jogos, em qualquer outra atividade na internet. E às vezes quando é para ler a palavra de Deus é 3, 4 minutinhos, às vezes nem lê. E ele se pergunta, pastor, por que eu não consigo vencer as tentações? Por causa dessa falta de prioridade. Então se comprometa com a palavra de Deus. Bíblia empoeirada, vida empoeirada. Não deixa que a palavra de Deus se perca da sua vida, Nova Teens. A terceira lição que nós queremos aprender com Josias. Olha só, tome medidas drásticas para remover o pecado da sua vida. Preste atenção no que eu vou falar agora. Tome medidas drásticas para remover o pecado da sua vida. Preste atenção nessa série de versículos sobre a vida de Josias. Olha só, 2 Reis 23, de 4 a 15. Olha os versículos que estão marcados em negrito, que estão destacados aí. Ó. O que Josias fez? Ele fez uma verdadeira limpeza na nação de Israel. Ele viu que a nação de Israel estava distante, afastada do Senhor. As pessoas estavam cultuando vários outros deuses, menos o Deus verdadeiro. A nação estava na imoralidade e na impiedade. E ele disse bem assim, isso vai acabar, eu vou dar um basta. Eu vou tomar medidas sérias, eu vou ser corajoso de fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. E o que ele fez? Deu uma lida no versículo. Ele retirou do templo do Senhor todos os utensílios feitos a Baal e a Zerá. E para todos os exércitos celestes. Eram deuses de povos estrangeiros. Esses deuses tinham imagens, esculturas dentro do templo do Senhor. A Bíblia diz que ele tirou. Ele eliminou os sacerdotes pagãos, nomeados pelos reis de Judá, para queimar incenso nos altares idólatras da cidade de Judá e dos arredores de Jerusalém. Mandou levar o porte sagrado do templo do Senhor para o vale de Cedron, fora de Jerusalém, para ser queimado e reduzido a cinzas. Derrubou as acomodações dos prostitutos culturais que ficavam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam para Zerá. Continuando. Derrubou os altares idólatras. Acabou com os cavalos que os reis de Judá tinham consagrado ao sol. Também queimou as carruagens de fogo consagradas ao sol. Derrubou os altares que os seus antecessores haviam erguido no terraço. Retirou-os dali, despedaçou-os, atirou-os ao entulho no vale de Cedron. Josias despedaçou as colunas sagradas até o altar de Betel, o altar idólatra edificado por Jeroboão, filho de Nabate, que levou Israel a pecar. Até aquele altar e o seu santuário eles demoliu. Josias estava interessado em fazer uma mudança real na nação que governava. Ele levou a sério em restabelecer o culto a Deus. Ele tomou medidas drásticas para acabar com o pecado daquela nação. A Bíblia diz que ele derrubou todos os ídolos pagãos. Ele quebrou todas as imagens que faziam relações a esses ídolos. Pode ter certeza que essas decisões fez com que ele conseguisse muitos inimigos. Talvez não fosse uma decisão muito popular que ele estava tomando, mas ele estava decidido que ele ia fazer a coisa certa. Adolescente, antes você tem que obedecer a Deus do que aos homens. É o que a Bíblia fala em Atos capítulo 5, versículo 29. Obedecer a Deus deve ser a sua mais alta prioridade. Josias tinha que ser muito sério em relação ao pecado. Ele entendia que aquilo estava atrapalhando o povo de cultuar o verdadeiro Deus. Ele sabia que existiam pecados que estavam impedindo o povo de viver uma vida santa. E ele precisava fazer o que fosse necessário para acabar com isso. A vitória contra o pecado da sua parte requer coragem. É necessário que você tome decisões duras, difíceis. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quais são os pecados que têm te afastado de Deus, Nova Teens? Quais são aqueles pecados que têm se colocado entre você e Deus, de modo que você não consegue ter um relacionamento com Deus melhor? O que tem causado frieza espiritual na sua vida? Que caminhos você tem tomado que tem te levado para longe de Deus? Quais são as influências que infelizmente têm derrubado você? Qual é aquele pecado que está cobrando um preço muito caro, que te impede você de ser um adolescente fiel ao Senhor? Se você tem um pecado assim, Deus quer que hoje você tome medidas drásticas. Deus quer que você remova da sua vida. Olha o que a Bíblia fala em Hebreus, capítulo 12, versículo 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o seu próprio sangue. Esse mesmo versículo, em uma outra tradução, diz bem assim: porque na luta contra o pecado, vocês ainda não tiveram
de combater até a morte. Quais são as medidas drásticas que você tem que tomar hoje para remover o pecado? Você viu o que Josias fez? Derrubou, demoliu, destruiu os ídolos. Talvez você seja cancelar aquele canal de TV que você sabe que passa uma programação ali indecente, inapropriada para os seus olhos, para a sua mente. Você sabe que você vê imagem que desagrada ao Senhor. Talvez você precise sair de um grupo de WhatsApp hoje, onde rola muita pornografia, palavrões, fofoca, imoralidade. Algum de vocês tem que chegar hoje e deletar aquelas imagens do seu celular, aquelas imagens indecentes, imorais, ou talvez se afastar de uma pessoa que tem te influenciado negativamente. Existe alguma amizade que tem te levado para longe dos caminhos do Senhor? Deus quer que você venha se afastar, Deus quer que você tome medidas drásticas. Talvez seja cancelar a internet do seu celular, parar de jogar um determinado jogo, onde você joga online com seus amigos, eles estão citando palavrões direto, e você ouve esses palavrões, e a sua mente está ficando contaminada. Que decisões drásticas você tem que fazer para arrancar o pecado da sua vida? Talvez seja citar versículo, fugir de um determinado ambiente onde você é tentado. Talvez é tirar o seu computador, seu celular do quarto e levar para um ambiente, né, onde fica exposto lá para a sua família. Algum tempo atrás, eu tive que tomar uma decisão drástica. Eu estava em casa sozinho e deu vontade de fazer uma besteira. Deu vontade de cometer um determinado pecado. E eu pensei bem assim, cara, eu não posso me entregar a esse pecado. Eu não posso me entregar a essa tentação. O que eu fiz? A coisa mais espiritual que um jovem poderia fazer. Eu orei? Não. Li a Bíblia? Não. Eu peguei um tênis e corri. Corri da minha casa, que ficava ali perto da Cachoeirinha, na época, e corri até o CSU do Parque 10, sem parar. Corri, subia as ruas, ladeira. Quando eu cheguei lá no CSU do Parque 10, eu estava tão morto que eu não tinha nem força para pecar. Mas eu tive que tomar uma decisão drástica, porque eu não queria desobedecer ao meu Deus. Eu não sei o que você precisa fazer. Talvez você precise tomar uma decisão drástica hoje, para não pecar contra o Senhor. Talvez você tenha que tirar da sua vida algumas coisas que estão impedindo você de ser tudo aquilo que Deus queria que você fosse. Hebreus capítulo 3, versículo 12, diz bem assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, e que se afaste do Deus vivo. Será que você está com o coração endurecido? Talvez você já se acostumou com a mentira, a pornografia já não te deixa mais triste, a desonestidade já não te incomoda mais. Desobedecer pai e mãe, você acha que nem é mais errado. Adolescente, pecado tem consequência. Pecado tem efeito colateral. Esse pecado que tanto dá prazer, alegria, que te satisfaz, um dia ele vai cobrar um preço muito caro. É por isso que hoje Deus está dizendo, olha, remova o pecado da sua vida. Esse pecado que traz prazer, alegria, satisfação, um dia ele vai trazer dor, culpa, consciência pesada, medo. É por isso que em Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz bem assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Romanos 6, 23, fala que o salário do pecado é a morte. Você tem que fazer o que fez Moisés. Em Hebreus 11, 24 a 25, diz bem assim: pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo do que desfrutar dos prazeres do pecado. Adolescente, deixe para trás tudo aquilo que está te atrapalhando e viva uma vida fiel a Deus. Quais são os pecados que têm impedido você de ser um grande homem de Deus, uma mulher de Deus? Tome a decisão de remover hoje da sua vida. E para finalizar, a última lição que nós queremos aprender com o rei Josias é: faça a diferença para Cristo. 2 Reis 23, 25 diz bem assim, olha só esse versículo aí: nem antes nem depois houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração e de toda a alma e de todas as forças, de acordo com toda a lei de Moisés. A Bíblia diz que Deus sempre amou o povo de Israel. Só que infelizmente os israelitas foram infiéis a Deus, idolatraram outros deuses, se comprometeram com o pecado, viveram uma vida ímpia distante do Senhor. Deus estava a ponto de destruir aquela nação. Deus estava a ponto de mandar inimigos ali e arrasar aquela nação. Mas a Bíblia diz que um garoto de 16 anos começou a levar Deus a sério e começou a fazer a diferença. A Bíblia diz que seu nome era Josias.
Quando ele tinha 16 anos de idade, a Bíblia diz que ele começou a levar o Senhor a sério. Ele começou a buscar ao Senhor. Embora ele tivesse pais ímpios, embora a nação estava mergulhada na imoralidade, a Bíblia diz que ele decidiu se voltar para Deus. Algo deve ter tocado no coração desse pequeno jovem a fazer ele adorar o único e verdadeiro Deus. Josias mostrou piedade e santidade em uma cultura que odiava o Senhor. Eu acredito que hoje Deus pode levantar alguns Josias. Eu acredito que Deus pode levantar alguns adolescentes que podem fazer a diferença hoje. Eu acredito que mesmo você, que não é muito popular, que vem de uma família humilde, uma família histórico terrível, que vem de muita pobreza, talvez você não tenha muito talento, mas você pode fazer a diferença se você se colocar à disposição de Deus. Alguns meses atrás eu conheci uma adolescente, que ela estava trazendo praticamente todas as amigas da escola dela para o Nova Teens. Aquilo que ela viu no Nova Teens, aquilo que ela aprendeu no Nova Teens, o relacionamento com Deus, foi algo que transformou tanto a vida dela que ela não queria deixar só para si. Ela começou a trazer suas amigas. Eu conheço também um outro adolescente, que uma vez um professor indicou um livro para os alunos lerem, valendo nota numa prova. E quando ele foi ler o livro, era só indecência. Ele chegou com o professor e disse: professor, eu não posso ler esse livro, professor, porque as imagens que estão aqui nesse livro vão contra as minhas convicções pessoais. E ele não leu o livro. Eu conheço adolescentes que decidiram dizer não para um menino, para uma garota, para sexo fácil, porque eles queriam viver vidas santas para agradar ao Senhor. Eu conheço adolescentes que estão fazendo a diferença, disseram bem assim: eu não posso mais andar com fulano, com ciclano, porque o tipo de amizade deles não é ideal de Deus para a minha vida. Esses exemplos que eu citei aqui estavam fazendo a diferença. Será que você está fazendo a diferença? Nós precisamos de mais Josias que façam a diferença para o Senhor Jesus Cristo aqui nesse mundo. Esse mundo já tem trevas o bastante. Deus está precisando de adolescentes que sejam luz, que vão viver uma vida santa, que vão viver uma vida que agrade ao Senhor. Como é que você pode impactar as pessoas ao seu redor essa semana? Como é que você pode fazer a diferença essa semana? Talvez você pode dizer bem assim: eu não vou mais acessar aquele site. Talvez você diga assim: eu vou obedecer tudo que meu pai e minha mãe disser. Cara, você não tem a noção de como isso vai impactar o seu pai e sua mãe. Você pode orar por alguém que está doente. Você pode levar uma lembrancinha para alguém que passou por um momento difícil. Você pode se afastar de uma amizade que tem te atrapalhado. Você pode deletar aquelas imagens pornográficas no seu celular, sair daqueles grupos indecentes. Talvez você possa convidar um amigo para assistir essa programação online, para ser do Nova Teens online. Ou dizer bem assim: cara, eu vou ser 100% no Palavra Fest. Eu vou fazer as meditações, decorar os versículos, fazer a leitura, eu vou fazer tudo. Parar de jogar um jogo que você sabe que é muito violento. Ele está te deixando irado, perturbado. Uma pessoa desobediente, rebelde. Uma geração toda foi salva por causa de um adolescente que quis ser fiel a Deus. O que aconteceria na nossa cidade se todos os adolescentes que estão assistindo essa mensagem decidissem fazer a mesma coisa, fazer a diferença? Para finalizar, vou colocar o mesmo versículo aí. 2 Reis 23, 25. Nem antes, nem depois houve rei como Josias. Houve um rei como Josias, como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todas as suas forças. Que você possa ser essa pessoa, Nova Teens. Que você possa ser a pessoa que vai fazer a diferença. Que você possa ser esse grande homem de Deus, essa grande mulher de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nos ajuda a fazer a diferença. Nos ajuda a viver uma vida santa, pura. Nos ajuda a ser o teu representante mesmo quando ninguém está querendo. Nos ajuda a ser fiel, mesmo que falte bons exemplos em nossas vidas ou que as pessoas ao nosso redor não estão sendo fiel. Nos ajuda a ser como Josias, com o coração voltado para ti. Em nome de Cristo Jesus, amém. Você vai ficar agora com a última música de hoje, tá bom? Cante essa música de todo o seu coração. E logo depois dessa música, não esqueça, você tem um compromisso com o seu grupo de amizade, tá bom? Que Deus abençoe, um grande abraço, até a semana que vem, no mesmo dia e mesmo horário, hein? Não esqueça de convidar seus amigos para assistir essa programação. Tchau! Jesus morreu na cruz por mim e por você. Ele entregou a vida dele por ti.
E nesse momento nós vamos agradecer através dessa música, cantando para Ele. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aí na sua casa, onde você está, agradeça a Deus, porque nós não merecíamos essa vida, nós não merecíamos essa salvação. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. É isso aí, agradeça a Jesus por tudo isso que Ele fez por você na cruz.